Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, desde o início da cristandade, houve divisões e tensões entre judeus e gentios. Paulo sempre pregou que a mensagem do Evangelho acaba com as divisões e as tensões, porque Deus se reconciliou com todos nós por meio da nossa fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por todas as pessoas. A salvação, ela é para todos e não só para alguns. Conforme podemos ler em Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11, que eu passo a ler agora. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Até aqui a leitura do nosso texto. No nosso texto, meu amigo e minha amiga, Paulo fala que Deus mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Jesus morreu por nós no tempo certo. Deus já havia enviado os profetas para trazer a humanidade para o caminho de Deus. Mas todos foram perseguidos e mortos. Não havia nada que regenerasse e que tornasse a humanidade amiga de Deus. Nada era feito para agradar e demonstrar o amor a Deus. Da mesma forma, nossos corações e mentes estão cheios de pecados, tornando-nos incapazes de reconhecer os nossos erros e voltar para Deus, apesar dos profetas sempre terem pedido: voltem para Deus. Por isso, Deus vem a nós no momento certo, que Ele escolheu para se reconciliar conosco, em pessoa, encarnado em Jesus Cristo. Um justo e santo morre em lugar dos injustos e pecadores. Com a morte de Jesus Cristo em favor de nós, Deus nos revela o verdadeiro amor. Deus mostra o quanto nos ama. Ele se aproxima de nós para se
reconciliar conosco, trazendo para perto de si todas aquelas pessoas que estão em pecado. Ou seja, ele traz para perto de si toda a humanidade. Por meio desse amor, todos nós fomos aceitos por Deus. Morrendo, quando ainda éramos pecadores, Deus mostra todo o seu amor, acolhendo-nos em seus braços, porque diante dele todos precisam do seu amor. Cristo, com isto, Deus, em Jesus Cristo, quebra o preconceito que há entre nós, que é a dificuldade em acolher os que são diferentes de nós, a meritocracia que cria divisões, aos espertos e inteligentes, o elogio, aos fracos, as críticas, a mentalidade da retribuição, quem merece recebe em dobro, e quem não está perdendo. Com isso, vemos que o amor de Deus é um amor incomparável, único e exclusivo por nós, que não encontrou em nós nenhum mérito. Por isso, o amor de Deus é diferente, porque ele questiona, nos amando desse jeito, amando a todos, ele questiona o nosso jeito de amar, um amor onde a gente ama alguém, exclui outro. Deus não faz isso. Por isso, esse amor de Deus é verdadeiro. Por quê? Porque nasce do fundo do coração de Deus, mostrando com isso que Deus faz aquilo que nenhum ser humano é capaz de fazer, morrer em favor dos outros. E tem mais, se Deus se deu por nós em Jesus Cristo, quando éramos pecadores, imagina agora que Ele está junto de nós, mediante o seu Santo Espírito. Imagina agora que Ele se reconciliou conosco, pagando caro por esta reconciliação. Nós, meu amigo e minha amiga, estamos reconciliados com Deus. E isto significa que somos aceitos por Ele, que perdoa diariamente os nossos pecados, passando a ser nosso amigo e nós amigos dele. E como amigos, ele vai nos revelando os seus sentimentos e seus sonhos para conosco. E assim nos tornamos mais e mais íntimos de Deus e desse amor dele. Todos os nossos pecados e inimizades já foram apagados aos olhos de Deus. Porque se não fosse isso, a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo não teria sentido. Mas, mesmo assim, ainda existe uma lacuna entre o que nós somos aos olhos de Deus e como somos na vida do dia a dia.
Aos olhos de Deus, somos aceitos por Ele por meio de Cristo, por meio do amor de Cristo. Mas em relação à nossa realidade, ainda vivemos como se estivéssemos longe dos olhos de Deus. Longe de Deus, porque não expressamos este amor em nossos relacionamentos sociais, não expressamos este amor no dia a dia de nossa vida. Por isso, estando reconciliados com Deus, devemos viver uma vida transformada em relação aos irmãos. Levar o amor de Deus àqueles que ainda não experimentaram a intimidade com Deus e àqueles que usam e dizem que isto é o amor de Deus, né, para fazerem outros sofrerem. Isto significa que só conseguimos amar o próximo assim como Cristo nos amou, se esse amor for resposta do verdadeiro amor de Deus por nós. Então nós vemos aí como Deus nos ama. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você que ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva e deixa lá também o seu comentário, lá no meu canal Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.